Olá pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que não gravo vídeo pro nosso canal, mas tô voltando devagar, desde pouco antes da pandemia. Eu não faço vídeo, mas estou voltando aos poucos e hoje eu quero deixar esse vídeo curto que fala sobre o machismo, né? A questão, discutir um pouquinho mais aí sobre essa questão do machismo, do racismo, né? Porque que em pleno 2022, né, a gente ainda tem esse problema tão forte e cada vez, né, aparecendo mais situações envolvendo racismo, machismo, né? Muita militância hoje em dia, né? Mas eu já digo assim que esse problema é um problema ideológico muito grande, como todos sabem, né? Mas como estudioso da área, né, da análise do discurso, enfim, eu gostaria de dar minha contribuição também. Que é assim, eu acredito... Oi, cachorrinho. Eu acredito fortemente que esse problema vai muito além do desejo e de muitas estratégias que estão traçando hoje em dia com as redes sociais, né? Muita gente defendendo aí o feminismo, né? E com um discurso até às vezes de ódio contra o próprio homem, né? Como se nós fôssemos o culpado desse machismo que existe, né? Ou vemos também muita gente defendendo aí a ideia de que a gente não deve ser racista, e não deve mesmo, né? Uma questão que é até difícil de falar, porque questões ideológicas, assuntos de cunho muito ideológico, eles são muito difíceis mesmo de abordar, né? Tanto pela sua complexidade, digamos assim, teórica, né? Mas também porque nós, nesse ponto aí, vamos ter dois lados, né? Vai ter um lado que, por exemplo, o branco e o negro. Vai ter o homem e a mulher, então fica difícil. Mas eu queria contribuir um pouco com uma questão teórica, né? Que é assim, todo esse discurso que a gente vê, ou qualquer discurso, quem determina esse discurso é a história. Então o discurso, ele é determinado pela história. Então, se ele é determinado pela história, quantos anos nosso Brasil tem, né, de história? Todos esses anos que o nosso Brasil tem, vai determinar o discurso que é circulado hoje aqui, né? Ou que é praticado hoje aqui. Então por isso que é muito difícil a gente mudar essa questão. Então o primeiro ponto é que o discurso ele é determinado pela história. E ele é marcado pela ideologia. Então olha só que coisa, a ideologia ela é rígida, ela não é flexível, ela não é maleável. A ideologia ela é rígida e a história vem determinar o discurso que é marcado por essa ideologia. O que significa isso, no meu ver, né? Quem quiser a parte teórica do que eu estou falando, para ler um pouco mais os autores que eu utilizei, pode procurar minha tese de doutoramento, que foi feita pela PUC de São Paulo, na PUC de São Paulo, né? Que eu falei sobre gêneros, discursos e grupos sociais. Depois deixa no comentário que eu coloco até o link, porque é uma tese aberta para o público. E aí nós vamos ver. Então, como o discurso ele é marcado pela história de anos e anos e anos, em que o homem entende a situação, e a mulher também, o homem e a mulher, a sociedade, entende as situações envolvendo o homem e a mulher. E esse discurso também é marcado pela ideologia desse país, que é rígida, pela ideologia do grupo, digamos assim, que é a nação. Então é algo muito rígido e difícil de tratar. Então não adianta ir com a força, com a violência. É aí que eu quero chegar. Não adianta ir com a força, com a violência. Não adianta a gente querer um agredir o outro. Então eu vou mostrar um pouquinho sobre isso aí para finalizar nosso vídeo. E depois eu vou continuar essa reflexão num outro vídeo. Que é assim,
Ah, as pessoas falam, eu vejo muito homem falar assim, eu não sou machista, né? E aí eu observo, e eu também faço isso, tá? Tô me incluindo. Aí eu chego em casa e falo assim, ô filho, vamos ajudar a mamãe a lavar a louça? Percebe? Essa frase, vamos ajudar a mamãe a lavar a louça, ela é determinada pela história. Porque eu via minha mãe na louça, minha mãe via a mãe dela na louça. Isso é histórico, está determinado pela história. Mas é uma frase que nós podemos considerar machista. Não é maldosa, mas é machista. Por quê? Porque a intenção é ajudar a mulher. Só que por que nós vamos ajudar a mulher se, nesse novo conceito, a tarefa da louça é para todo mundo e não é só para a mulher? Percebe? Aí você diz, eu não sou machista, mas aí na hora de dirigir o carro, você pega o volante, você homem pega o volante. E às vezes a mulher gosta de dirigir também e você não passa o volante para a mulher. Então você tem as capacidades para dirigir e a mulher não. História mais uma vez, é histórico, né? Então, esses são dois exemplos básicos que eu coloco, porque no nosso discurso do dia a dia, nos nossos textos, nas nossas falas do dia a dia, sempre vai aparecer essa questão do machismo que vem determinado pela história e marcado pela ideologia. Então, a briga não é aí que eu quero chegar, a briga não é com o homem, a briga não é com a mulher, a briga é com a questão educacional mesmo, de plantar dia a dia o que é o correto, de trabalhar o dia a dia para o que você acredita ser correto, mas sem força, sem violência, porque tudo que vem acontecendo por conta dessa situação. Francis, mas aí tem a questão do racismo, né? E o racismo nessa história toda? Não, nós não podemos admitir maus tratos, nós não podemos admitir humilhações por questões de etnia, de raça, de questão religiosa, nós não podemos, né? Não é aceitável nos dias de hoje que isso aconteça, né? Embora esteja também no discurso, né, marcado pela história determinado pela história e marcado pela ideologia. Porém, nós temos uma questão que nós já vencemos isso lá atrás, já historicamente falando, lá atrás já tem uma movimentação, uma manifestação de anos que vem sendo trabalhada e nós não podemos aceitar de maneira alguma. Não estou defendendo a questão, né? Não sei se você percebeu, mas essa fala minha não é para defender, falar assim, vamos continuar então praticando esse discurso. Não, muito pelo contrário. Eu sou totalmente contra a questão de desigualdade entre homem e mulher, totalmente contra, não deve existir mesmo, deve ter uma equiparação. E hoje no mundo que eu vivo, eu vejo muitas empresárias de sucesso, muitas empresárias aí que alcançaram todos os seus objetivos e fazem a diferença no mundo, e vejo homens que não conseguiram isso e que, né, passam por dificuldades, enfim, e a gente vê que hoje já existe uma vitória, né, nesse campo, porque as mulheres podem fazer sim o que elas querem, na hora que elas querem, do jeito que elas querem. Francis, mas tem desigualdade no salário ainda. Pode ser que exista, não estou dizendo que não existe, mas muitas mulheres têm vencido isso, empreendendo, indo para cima, mostrando que para que veio, né, e fazendo a diferença. O que eu estou dizendo aqui, na verdade, é que nós não podemos alimentar o discurso de ódio, de que existe militância e eu vou para militância, eu vou militar e não importa o que aconteça e com quem eu fale, o que aconteça. Não, não é assim, não é a todo custo, porque o discurso ele é determinado pela história, né? Ele é historicamente determinado, a história determina ele e a ideologia marca esse discurso também, e por isso que nós continuamos falando, vamos ajudar a mamãe na cozinha, em vez de falar assim, todo mundo tem tarefa dentro de casa, então vamos fazer a nossa parte e também
assim como a mamãe faz, assim como o papai faz, né? Então fica aí essa dica, fica essa situação. Nós vamos voltar a discutir isso. Você deixa nos comentários o que você achou. Você puder, deixa no comentário a sua contribuição para colocar coisas que eu não falei, para a gente abordar, né? E mais para frente a gente vai trazendo mais vídeos e mais sugestões e mais reflexões, porque a ideia do canal, a minha missão realmente é a transformação de pessoas, mas é a transformação saudável, em que para transformar uma pessoa não precisa ter a destruição da outra pessoa. E por isso que nós vamos continuar discutindo esses temas. Vamos para cima, beleza? Tamo junto. Foco na ação, fé no resultado. Ó, se inscreva aí no canal, não sei qual plataforma você tá vendo, se é no Facebook, se é no YouTube, se é no Rumble, não importa, mas faça sua inscrição, me acompanhe e vamos que nós vamos conseguir uma vida melhor. Todos nós podemos ter uma vida melhor, todos nós podemos ser felizes todos os dias e é para isso que a gente trabalha aqui, beleza? Foco na ação, fé no resultado e lembre-se, você é responsável por seu sucesso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!